Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 16 de 4 de 2026, quinta-feira, trazendo mais informações de notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple, XRP e vamos falar novamente, pessoal, de um assunto que surgiu há alguns meses atrás sobre os Estados Unidos quitar a sua dívida, que naquele momento era de 37 trilhões, hoje está ali a sua dívida em 45 trilhões, com 5 bilhões de XRP a um preço de US$ 8.800. Naquela ocasião, pessoal, onde esse assunto surgiu, os Estados Unidos poderiam estar ali para pegar o depósito de XRP, né, depois de várias reuniões que a Ripple teve na Casa Branca com o Donald Trump, né, falando muito sobre essa dívida e que o depósito de XRP poderia quitar essa dívida de 37 trilhões naquela época, com o depósito de XRP, com o XRP chegando a US$ 990. Agora, pessoal, essa dívida subiu 45 trilhões, mas, pessoal, não usaria totalmente o depósito de XRP, mas sim 5 bilhões de XRP, só que o preço subiria bastante. Teria que chegar a US$ 8.800. Mas, né, para os Estados Unidos quitar essa dívida de 45 trilhões, hoje, pessoal, pagaria muito mais ali o preço, né? O preço seria muito menos do que antigamente. Vamos ver nessa matéria, pessoal, que o Crypto Sensei ali dentro do X trouxe para vocês poderem entender um pouco sobre a dívida e sobre o XRP ali, os Estados Unidos comprar XRP para quitar então essa dívida. A crescente escala, né, da dívida nacional ali dos Estados Unidos continua a alimentar o debate nos mercados financeiros, levantando análise e investidores a explorar estruturas não convencionais para sustentabilidade a longo prazo. À medida que os ativos digitais amadurecem e ganham visibilidade institucional, algumas vozes no espaço cripto começam a reimaginar seu papel, não apenas como um instrumento especulativo, mas como componentes potenciais da futura arquitetura financeira. Embora essa perspectiva muitas vezes ultrapassem a realidade econômica atual, elas refletem o escopo crescente do discurso relacionado às criptomoedas. E essa discussão se intensificou depois que o comentarista de criptos, o Crypto 600, compartilhou uma análise amplamente debatida sobre o XRP. Ele fez um vídeo e ele examinou um cenário hipotético no qual os Estados Unidos adotariam o XRP como parte de uma estrutura de reserva estratégica e suas projeções sugerem que, sob condições extremas de valorização, o XRP poderia teoricamente compensar uma parcela significativa da dívida soberana ali dos Estados Unidos. Ele argumentou que um modelo numérico simples, se o XRP atingisse o valor de 8.800 por token, uma carteira de 5 bilhões de XRP equivaleria a aproximadamente 44 trilhões em valor. E esse valor, em consonância com as projeções de longo prazo da dívida nacional ali dos Estados Unidos, que continua a crescer ali dos níveis atuais, um montante então de 5 bilhões de XRP poderia sanar essa dívida de 45 trilhões. Esse aqui é o vídeo, tá, pessoal, que ele colocou ali nas redes sociais. E aqui está, né, que teoricamente 45 trilhões da dívida ali nacional dos Estados Unidos, com apenas 5 bilhões a um preço de 8.800 por token, poderia sanar essa dívida, que hoje, pessoal, custa esses 5 bilhões de token XRP aproximadamente 16 bilhões de dólares. O Crypto Sensei observou ainda que adquirir então, né, a posição dos preços atuais custaria então esses 16 bilhões e aumentaria o XRP para 8.800, né, ali o governo dos Estados Unidos e tal, para sanar essa dívida de
45 trilhões. Essa comparação coloca o XRP como um ativo com potencial de alta alavancagem, onde os investimentos de capital relativamente pequeno poderia gerar retornos teóricos excepcionais em condições extremas do mercado. Além dos números, a análise se baseia fortemente no comportamento do mercado. O Crypto Sensei argumentou que qualquer movimento do governo dos Estados Unidos para acumular XRP poderia então desencadear uma resposta institucional significativa. Bancos e instituições financeiras poderiam então acelerar sua participação, impulsionado aí pelas expectativas de rápida valorização do preço e adoção mais ampla. Então imagina os Estados Unidos começar a comprar XRP, o que não poderia acontecer com as instituições para adotar ainda mais o XRP. Seria uma psicologia do mercado e essa dinâmica institucional que aumentaria muito. Perspectiva reflete um padrão comum nos mercados de criptos, onde narrativas e o impeto frequentemente ampliam o movimento de preço. No entanto, também pressupõe um nível de coordenação e tolerância aos riscos que atualmente não se alinham com a forma como os governos gerenciam então as suas reservas. Falando de reserva, pessoal, XRP é um dos tokens ali anunciados por Donald Trump ano passado para ser reserva de valor XRP junto com Cardano, Solana, BTC e o Ethereum. Apesar do seu apelo, o cenário enfrenta limitações substanciais. Para então o XRP chegar a $8.800 por token, sua capitalização de mercado total precisaria expandir para centenas de trilhões, considerando a dinâmica atual da oferta. Tal avaliação ultrapassaria o tamanho dos principais mercados financeiros globais. Além disso, a gestão da dívida soberana, ali, dependendo dos instrumentos fiscais e monetários complexos, incluindo tributação e emissão de títulos estratégicos de crescimento econômico, os governos normalmente não dependem de ativos voláteis para resolver passivos estruturais, especialmente na escala exigida nesse cenário. A projeção, então, do Crypto Sensei funciona em uma análise como um exercício conceitual e não como um roteiro político realista. Ela destaca a crescente ambição do espaço cripto, ao mesmo tempo que ressalta a lacuna entre potenciais especulativos e a realidade econômica. Para os investidores de XRP, essa discussão oferece insiders sobre como os ativos digitais continuam a se cruzar com essas narrativas macroeconômicas. Embora tais cenários permaneçam teóricos, eles reforçam uma tendência mais ampla. As criptomoedas não estão mais confinadas a nichos de mercado. Agora fazem parte das discussões, então, sobre o futuro das finanças globais. É um experimento mental e não uma previsão, né? Aqui está a publicação com o vídeo, né, ali do Crypto Sensei, e ele coloca que os Estados Unidos poderiam teoricamente quitar então 45 trilhões em dívidas com 5 bilhões de XRP a $8.800 por token. Então, hoje, os Estados Unidos comprando 5 bilhões de XRP custaria 16 bilhões, só que o token teria que subir para 8.800 para então sanar essa dívida de 45 trilhões em dívidas. Será que os Estados Unidos poderia, né, fazer o XRP subir para aí sim quitar as suas dívidas com apenas 5 bilhões de tokens a 16 bilhões ali de dólares? Comente ali nos comentários. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.